Olá, o meu grupo vai falar sobre violência contra as mulheres e a comunidade LGBT. E o grupo é composto por Augusto Gobi, César Conde, Erickson Salles, Laila Sampaio, Oristenes Marinho, Pérola Dielli, Raimundo José e, por mim, Gabriela Repolho. Bem, eu vou começar falando sobre violência contra as mulheres, mas vou fugir um pouco do usual. Quando se fala sobre violência contra a mulher no aspecto tanto jurídico quanto psicológico, geralmente o que vem à mente é a Lei Maria da Penha, aquela violência que já é tipificada, que é reconhecida em lei e que já tem um dispositivo legal para proteger as mulheres, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a violência obstétrica, que apesar de ainda não ser tipificada, é uma violência que tem tido grande repercussão tanto no judiciário como também no aspecto psicológico das mulheres vítimas de violência e, consequentemente, nas suas famílias também. Bom, e o que é a violência obstétrica? É todo tipo de abuso que a mulher sofre desde a gestação, parto, pós-parto e também nas situações de abortamento. E essa violência pode ser desde uma agressão verbal, uma equipe que faz comentários constrangedores sobre a aparência da mulher, sobre o número de filhos. Pode vir também através da proibição do acompanhante. Nós temos uma lei federal que garante a presença de um acompanhante durante todo o trabalho de parto e às vezes essa lei não é respeitada. Como também, em casos mais graves, pode envolver agressão física, abuso sexual. Tivemos um caso recentemente no Rio de Janeiro de mulheres que sofreram abuso sexual durante uma cesárea. Aqui no Amazonas, em Itacoatiara, nós também já tivemos um caso semelhante. E a aplicação de intervenções desnecessárias também é considerada violência obstétrica. E essa violência, como eu disse, infelizmente ela ainda não é tipificada, então as mulheres encontram uma grande barreira no judiciário quando elas resolvem denunciar. Começa na questão que a maioria das mulheres sequer conhece essa violência. Muitas já têm noção de que as mulheres sofrem maus tratos nas maternidades, inclusive é algo que se tornou cultural, sofrer no parto. E muitas já vão às maternidades esperando, né, com receio de sofrer algum maltrato, mas elas não têm consciência de que isso é uma violência e que pode ser denunciada. Essa é a primeira barreira. E depois, ao denunciar essa violência, as mulheres se deparam com um judiciário desatualizado, que mesmo que a violência obstétrica não seja tipificada, ela pode ser enquadrada como lesão corporal, como injúria, então é importante que ela seja denunciada sempre. E então, quando a mulher dá de cara com esse judiciário desatualizado que não está preparado para acolher essa demanda, é algo que acaba trazendo um impacto significativo, até mesmo numa questão de saúde pública, porque se não há denúncia, é como se essa violência não ocorresse. E, infelizmente, isso não condiz com a realidade. Os casos de violência obstétrica são comuns. Tem uma pesquisa, a pesquisa Nascer no Brasil, que indica que pelo menos um quarto de mulheres que teve um parto normal sofreu alguma violência obstétrica. E é interessante esse detalhe do parto normal, porque aqui no Brasil a maioria dos nascimentos são através de cesárea. E essa pesquisa não contabiliza a violência sofrida por mulheres que tiveram cesáreas. Então, esse número de um quarto das mulheres é extremamente maior que esse dado coletado. Então, é importante que o judiciário se mantenha atualizado para receber essa demanda, para acolher essa mulher, para identificar qual foi a violência que ela sofreu, como ela pode ser enquadrada, como o processo pode ser guiado da melhor maneira possível. E aí, nessa hora do processo judicial, entra a participação do psicólogo, como é relevante o papel desse profissional, porque ele ajuda a mulher a identificar como ela sofreu violência de fato e a narrar de forma concisa o impacto que essa violência teve na sua saúde, seja na sua saúde física ou na sua saúde emocional, para tentar, de certa forma, compensar, digamos assim, essa violência que ela sofreu, apesar de que nós sabemos que indenização nenhuma, processo nenhum consegue reverter os danos, sejam eles físicos ou psicológicos. É importante que mais mulheres tenham conhecimento sobre os seus direitos
e denunciem essas más práticas. Aqui no Amazonas, nós temos uma lei estadual que define o que é a violência obstétrica. É a Lei 4848 de 2019. E a aprovação dessa lei foi um marco importante na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, porque nos dá uma definição do que é essa violência, orienta tanto as mulheres quanto os profissionais sobre o que pode e o que não pode ser feito no parto, e também serve como um norte para os profissionais do judiciário que vão receber essa demanda, que vão receber aquela mulher que sofreu violência obstétrica e terão a oportunidade de guiá-la de uma maneira mais acolhedora e adequada. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Os meus colegas vão falar um pouco sobre a violência contra a mulher no aspecto da violência doméstica em si, violência sexual, e posteriormente também falarão um pouco sobre a comunidade LGBT. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa tarde, professor. Boa tarde, colega. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu não sei qual é o horário que vou visualizar e ouvir essa gravação. Então, eu gostaria de traçar aqui pequenos comentários a respeito da Lei 11.430 de 2006, especificamente o artigo 7º, que contextualiza as formas de violência praticada contra as mulheres. Os crimes, e também eu gostaria de fazer um link, né, tipificando esses crimes no Código Penal. Como é que o Código Penal tipifica esses crimes de violência contra a mulher? Estes aqui são as formas de violência que o artigo 7º traz no seu rol, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A violência física, ela é entendida como uma conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. E só fala que ofenda a saúde corporal da mulher, né? Saúde do corpo da mulher. A lei não especifica que a violência deve apresentar dor. Ela é conhecida também como vis corporalis ou vis absoluta. Ela se divide em duas: a integridade física, essa quando resulta de fissuras, fraturas, escoriações, luxações, queimaduras, hematomas, entre outros, é a pancadaria mesmo, né? A outra, que é a letra B, né, seria os danos fisiológicos, prejudica o funcionamento de órgãos, até mesmo na mente, né, até mesmo mental. Aí, como eu falei logo no início, que a lei ela não especifica dizendo que tem que haver dor, né? Então aí, por exemplo, nesse caso da fisiológica, a gente pode dizer que há certas violências contra a mulher que não apresenta dor. Exemplo, um corte de cabelo forçado. Corte de cabelo forçado não apresenta dor, né? Quer dizer, cortar o cabelo não apresenta dor. No entanto, é um tipo de violência, né? É um tipo de violência. Por exemplo, colocar veneno na bebida ou na comida da mulher, para esse veneno venha a prejudicar o funcionamento de algum órgão dela, né? Por isso, os danos fisiológicos, né? O Código Penal ele tipifica esses tipos de crime como lesão corporal, né, no artigo 121, e o homicídio no 129. Mas também entra aí também as contravenções penais, né? A exemplo da Lei 3.688 de 41, que fala sobre as contravenções penais. No caso aí, um exemplo, um empurrão proposital numa mulher é tipificado como uma contravenção, né? A segunda
é a violência psicológica. Essa é bem abrangente mesmo. Ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminua a autoestima. Essa espécie de violência são emocionais e por vezes permanentes, acarretando verdadeiros traumas, né? Olha só o tanto que eu listei aqui, olha. Danos emocionais, né? A pessoa fica emocionalmente abatida. A diminuição da autoestima, né? A pessoa não tem autoestima para fazer as coisas. Às vezes não quer nem sair de casa, né? Desenvolvimento, a pessoa não tem aquela criatividade, a mulher não tem aquela criatividade, ela fica com medo de ser criativa, ela digamos que ela o marido impõe certas coisas para ela não fazer, então ela fica limitada ao seu desenvolvimento. Degradar, ela sofre uma degradação, ela vai diminuindo, se autodiminuindo mesmo, ela não consegue mais, digamos, evoluir. A controlação das ações, o homem passa a controlar os passos da mulher, os afazeres da mulher, né? A mulher não tem a autonomia de fazer as coisas que ela deseja, que ela quer. O comportamento é ditado pelo homem. A mulher não tem a sua autonomia de dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Crenças. Essa daí então, que volta e meia a gente percebe que ou o homem quer que a mulher frequente a igreja que é dele, ou então não frequente nenhuma, ele não acredita, ela não tem que acreditar em nada, é só ele que determina essas coisas, né? As ameaças também, o homem fica ameaçando a mulher. A vigilância constante, ela vai ali, ele vai atrás, ou manda alguém atrás, ou bota investigador, como é detetive, né, atrás da mulher. Cárcere, aquela situação que volta e meia a gente vê no jornal, que o homem mantém a mulher presa no quarto, não deixa ela sair pra rua. A chantagem. Muitas das vezes, olha, se você for pra rua, faço isso com seus filhos aqui, faço isso com sua mãe, o seu pai, né? A violação da intimidade, né? Da intimidade, chega lá gritando pros outros, fulano, essa mulher não presta, essa mulher é isso, aquilo, outro, a violação da intimidade, né? Da intimidade, essa mulher não sabe fazer aquilo, não sabe fazer na cama, ela não sabe fazer a coisa direitinho. Tanta da coisa que viola a intimidade da mulher, né? A ridicularização, né? Na frente dos colegas, na frente das amigas dela, que gritar pra ela, essa mulher não sabe fazer nada, essa mulher não sabe cozinhar, essas coisas, todas são coisas que assim que rebaixa realmente a mulher. São essas aí por isso que eu falei que ela é muito abrangente, a violência psicológica, né? A limitação dela, né? A mulher não tem, é limitado os afazeres dela, o homem limita o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? E aqui os crimes são tipificados no Código Penal como crime de constrangimento ilegal, ameaça, cárcere privado e muitos outros, né? O próximo é a violência sexual. Essa violência sexual também ela é um pouco complicada, né? Ela é entendida como qualquer conduta que cause constrangimento à mulher, né? Aí, olha só, aí poderíamos falar de certas coisas, por exemplo, o homem obrigar a mulher a manter, participar ou presenciar de relações sexuais não desejadas. Por exemplo, ele acha que a mulher não sabe fazer as coisas na cama, né? Então ele obriga ela a assistir um filme pornô. Olha, você vai assistir comigo aqui que é para você aprender essas coisas. Então são coisas que mexe com a, digamos, com a autodeterminação da mulher. A mulher não tem a sua autonomia, né? Participar de uma orgia, por exemplo. Vamos fazer uma orgia A3 aqui, A4 e tal. E a mulher não quer, a mulher tem uma outra cultura, né?
foi criado numa cultura conservadora, uma cultura de respeito, que poxa, é o meu marido, só tem que me entregar pro meu marido, essas coisas. Não, mas o cara quer porque quer é, compartilhar com os amigos, com a mulher dele, essas coisas. Tudo isso, né? São as relações sexuais não desejadas. Induzir a comercialização da sua sexualidade. O marido que vai pra rua, vai atrás de dinheiro, vai fazer, usa teu corpo para arranjar dinheiro pra gente gastar, pra gente. São essas coisas, né? Induzir a comercialização da sexualidade da mulher. Forçar ou impedir o uso de método contraceptivo, né? A mulher, muitas das vezes, ela quer construir uma família, mas você tem que tomar o anticoncepcional, tem que colocar aquilo, não tem que fazer, não tem que ter família. Ou então, forçar, ela tem, por exemplo, a mulher tem um projeto de vida, eu não quero ter filho agora, eu arranjei marido, não quero ter filho agora, eu quero estudar, eu quero me formar, essas coisas. Não, mas eu quero ter filho, vai ter que engravidar, pode suspender todos os remédios aí, camisinha, essas coisas, que pronto, não pode. Aí, forçar o matrimônio, a gravidez, ao aborto, forçar o matrimônio, olha, você tem que casar comigo e pronto, e acabou, se você tem que casar e acabou, se eu com ameaça, essas coisas, tudo, você tem que casar, ou então eu vou te difamar, eu vou dizer que foi eu mexer contigo, essas coisas, e pronto. Aí é uma coisa de forçar o matrimônio, forçar a gravidez, a mulher não quer ficar grávida ainda, não, mas eu quero ter filho e pronto. Forçar o aborto, a mulher, poxa, então, a mulher tem um sonho de ter um filho maravilhoso, digamos o primeiro filho, né? Aí o homem vai lá, não, você tem que abortar porque eu não quero ter filho agora, eu não quero ter família agora, eu não quero sustentar ninguém agora, pronto. Essas coisas caindo, né? Esse tipo limitar ou anular o exercício sexual e reprodutivo da mulher, né? Limitar para que ela não tenha, ou então mandar ela fazer logo uma laqueadura antes mesmo de ter filho, pronto, acabou, você não vai ter filho, acabou. São esses são o que eu listei, são vários outros, né, mas esse foi o que eu listei, né? E eles são tipificados no Código Penal como estupro de vulnerável, né, no artigo 213 e 127A. Próxima é a violência patrimonial. Ela é entendida como a retenção, né? A retenção de bens, a retenção de dinheiro, de documentos, para que a mulher não tenha uma autonomia de trabalhar. Não está sem documento, não pode sair para atrás de trabalho. Não tem dinheiro também. Se a mulher ganha algum dinheiro, né? De alguma coisa, o homem vai lá e pega esse dinheiro, então é eu que tenho que administrar, né? É o homem que tem que administrar. A subtração do dinheiro que ela ganha, né? São coisas que do patrimônio dela, digamos, ele retém ou então destrói. Se ela tem um carro ou se ela tem uma moto, ele vai e destrói, que é para ela não cair, né? São esse tipo de violências que praticado contra a mulher, que não cai muito bem, né? E são tipificados no Código Penal no artigo 157, né? Que é o roubo, extorsão e o sequestro. Sequestro de bem, no caso. A próxima é a violência moral. Ela é entendida como qualquer conduta que configure crime contra a honra. Calúnia, a difamação, a injúria. São coisas que realmente acontecem. O cara caluniar a mulher, e, poxa, às vezes a mulher não sabe nem do que se está se tratando, mas todo mundo fica olhando para ela com um olhar torto, digamos, né? Porque o homem já fez aquela calúnia, já levantou aquela calúnia, a difamação, né? Difamar, falar mentiras sobre ela, né? A injúria, dizer que ela é preta, dizer que ela não sabe de nada, que ela é burra, que ela é índia, pode ser isso também, de etnia, né? São tipos de coisas que violam a moral da pessoa, né? Da mulher principalmente. E eles são tipificados no Código Penal como crime contra a honra, né? Nos artigos 138, 139 e 140.
Fazendo uma pequena historicidade. Essa jovem senhora aqui, o nome dela é Maria da Penha Maia Fernandes, né? Segundo observado na tese de Psicologia Geral e Jurídica do professor Adelso Silva dos Santos, ela é farmacêutica, brasileira farmacêutica, porém no ano de 1983 ela sofreu severas agressões no seu marido. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu sei o nome dele. E por 2 ocasiões, inclusive, ele tentou matar ela. Na primeira, com um tiro de espingarda, e ela ficou paraplégica. Porém, da situação da justiça brasileira, né, houve negligência no julgamento. E o caso foi julgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o CIDH, que recomendou que fosse criada uma legislação adequada a esse tipo de violência. E a resposta veio, graças a Deus veio, né, que o Congresso, né, os nossos legisladores da época, eles aprovaram a lei 11.340, e ela foi aprovada por unanimidade, por incrível que pareça, né? Foi aprovada por unanimidade e passou a ser chamada Lei Maria da Penha. Bom dia, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre a violência contra as mulheres. Vou dar uma pincelada também sobre a relação do direito com a violência e de como ele pode ajudar a solucionar esse problema que é estrutural. E é isso. Eu vou começar falando um pouco da psicologia e antes disso é muito importante salientar que o problema da psicologia, o problema da violência contra as mulheres não é atual, sabe? Não é um problema de hoje. Continua sendo atual, porque, pelo visto, ele é atemporal. Aconteceu desde o início das sociedades, das civilizações, e acontece até hoje. Até hoje ainda existem violência, seja verbal, seja psicológica, seja física. Ainda existe muita violência física contra as mulheres. E o papel da psicologia nisso é um pouco assim, sabe? Um pouco não, ele é totalmente crucial. Porque ele ajuda a compreender o que aconteceu na cabeça do agressor para achar que ele poderia fazer aquilo. Se foi um problema de apenas um desvio de caráter, se foi um problema de crença, se foi, enfim, família, se foi o que aconteceu. Ele ajuda muito isso, a construir uma ideia do que se passa, a entender o que se passa na cabeça do agressor e tentar mostrar para as pessoas o porquê isso é errado. Ajudar a conscientizar, ajudar a tentar solucionar esse problema que já passou do tempo, sabe? Hoje em dia, ainda existem mulheres que apanham dos maridos, ainda existem mulheres que gritam que têm medo do marido, sabe? Porque a violência não é só a física, como eu falei. A violência é tipo assim, a violência psicológica é quando você quer fazer alguma coisa e seu marido te ameaça. Seu marido, seu companheiro, qualquer pessoa, seu chefe. Apareceu várias vezes no jornal já de casos de chefe que batiam em funcionárias. E isso é totalmente absurdo. Porque hoje em dia, eu sei que ainda existe esse problema, mas já é muito mais conscientizado, tanto que isso está positivado. Essa é a relação do direito com a violência, está positivado, está na Constituição, está lá no artigo que é proibido bater em mulher, que é proibido agredir uma mulher. É proibido agredir qualquer pessoa, na verdade, né? Mas a violência contra as mulheres é tão, sabe, constante, que a lei foi criada especificamente para as mulheres, a Lei Maria da Penha, porque é uma conquista isso, sabe? Tanto da psicologia que lutou para conscientizar as pessoas de que isso é errado, de que não tem um porquê da mulher ser considerada menor do que o homem para ser, sabe, possível de apanhar, sabe, ser possível de sofrer a violência. E é uma conquista, tanto é uma conquista tanto da psicologia como das mulheres, porque ao menos hoje em dia nós temos onde recorrer.
que é o direito. Nós temos que falar. Isso é um outro ponto importante da psicologia, porque a psicologia tá lá pra gente, sabe, pras mulheres, tá lá pra te ajudar a criar, sabe, coping eficazes, estratégias eficazes pra te ajudar a superar esse trauma e te ajudar a enxergar de como isso vai afetar na tua vida e entender a gravidade do problema. Tá lá, sabe, porque aquilo não foi só aquele momento, aquilo vai agravar na tua vida social, na tua vida educacional, na tua vida profissional, e é uma coisa que não pode acontecer porque nós mulheres somos seres humanos, sabe, somos exatamente igual aos homens e precisamos manter a nossa carreira em pé, precisamos lutar por um futuro, e aquela violência, se fosse, sei lá, aquela mísera palavra que a gente escutou antigamente que machucou a gente, mas a gente nunca falou pra ninguém, vai afetar em vários outros fatores. Aquilo cria ramificações, e a psicologia nos ajuda a entender essas ramificações, porque ela nos ajuda a entender como nossa cabeça funciona, como nosso cérebro vai, sabe, codificar aquilo, como nosso cérebro vai entender o que foi aquilo, sabe? Porque às vezes a gente nem sabe que aquilo foi algo estrutural da nossa infância, de algum relacionamento. A gente não sabe. Mas a psicologia tá lá, por isso que é importante falar. É difícil falar pra outra pessoa sobre um trauma, mas é muito importante falar porque a psicologia tá lá pra isso, sabe? Esse é o papel, porque ela ajuda você a superar aquilo, não só um conceito individual, sabe? Não só um âmbito individual, mas ela ajuda as outras pessoas a se conscientizarem através de educação, através de campanha, através, sabe? Nas escolas, hoje em dia, todos têm psicólogo, eram pra ter, né? E eles ajudam a montar um ambiente em que todas as pessoas se sintam acolhidas, em que todas as pessoas entendam que são importantes, entende? Então, assim, a psicologia e o direito, não sei se o direito é mais importante, menos importante, mas eu vou falar tão importante quanto a psicologia, porque lá tá positivado, e a gente tem agora o recurso pra, sabe, impedir que aquilo aconteça novamente, ou pelo menos, sabe, fazer com que o agressor sofra de algum jeito. Não sofra, mas, sabe, tenha que cumprir uma pena, tenha que fazer alguma coisa. Porque isso é muito absurdo. Porque como isso é um problema multifacetado, acontecem desde o início até hoje em dia, não acontece só no Brasil, acontece em todo canto, a psicologia, trabalhando com o ser humano, ajuda a entender como esse problema foi enraizado. Entende? Então, é isso. Bem pessoal, eu sou o César, vou dar continuidade à nossa apresentação. Vou falar um pouco a respeito do movimento LGBTQI+, que tem ganhado espaço e notoriedade dentro do nosso espaço jurídico-político nos últimos anos. Isso tem que ser visto de uma maneira positiva, em virtude de toda a luta, de todo o sofrimento que esse grupo sofreu ao longo de toda a história. E é importante também ressaltar a questão do termo LGBT-fobia, onde ele ressalta, ele mostra todos os avanços que esse grupo conquistou atualmente e que vai conquistar futuramente. Bem, desde o século XX, desde 1900, o homossexualismo ele é visto dentre os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, como um distúrbio, como um transtorno de personalidade que o indivíduo ele tem, e sempre era relacionado como uma patologia, como uma doença. Ou seja, naquela sociedade, no século XX, todos enxergavam o movimento, a questão do homossexualismo como uma doença, como uma falha do sistema. Então, nesse mesmo século que começou a surgir os movimentos, os grupos sociais LGBTs, mas não de fato LGBTs naquela época, mas grupos que iniciaram a luta pelos seus direitos a fim de desmistificar essa questão de falha, de doença, de patologia que era relacionado a esse grupo. É importante ressaltar que não foi no século XX que iniciou a questão do homossexualismo, ele já existe desde muitos séculos, muitos anos. Mas foi nesse século, no século XX,
que os primeiros grupos começaram a surgir e lutar contra o sistema em busca dos seus direitos, dos seus ideais. Então, interpretar o homossexualismo como uma patologia, surgiu vários posicionamentos doutrinários em torno desse tema. Bem, continuando, também existe a gayfobia, que é todo preconceito, discriminação, violência sofrida por homens gays. Então a gente consegue observar que não é uma abrangência geral o homossexualismo, mas existe dentro desse grupo, dentro desse movimento LGBT, movimentos específicos, situações específicas para cada indivíduo. É uma questão aberta, não é todos farinha do mesmo saco. Existem sempre uma especificidade, um caso à parte dentro desse movimento que deve ter a sua devida atenção no âmbito de direito, no âmbito jurídico. Então, trazendo um pouco para essa questão de direito, o primeiro movimento com relação a fim de resguardar o direito dentro desse movimento LGBT surgiu no ano de 2021, que em 2006 foi quando uma determinada deputada, que me fale o nome agora, que buscou englobar dentro do crime de racismo o preconceito, toda a questão não só racial, mas de gênero e de opção sexual dentro do crime de racismo, com reclusão de 1 a 5 anos. Essa questão dos direitos do grupo, do movimento homossexual, ele já veio rondando o sistema jurídico brasileiro há muitos anos, até que em 2011 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável de casais homossexuais, e no ano de 2029 o Brasil foi o 43º país no mundo a criminalizar a homofobia e punir, de certa forma, todos os seus deletores, aplicar a sanção a esses indivíduos que praticarem esse ato de homofobia. Mas a gente sabe que a nossa realidade não é bem assim. A gente tem dados estatísticos que mostram que homossexuais e transexuais, eles são mais suscetíveis a adquirir posteriormente, lá na frente, dentro da sua velhice, doenças psiquiátricas, não só na sua velhice, mas também a qualquer momento. Ter essas doenças psiquiátricas em comparação com os heterossexuais. Eles estão mais propensos a esses tipos de doenças, a esses problemas de saúde mental, depressão, ter problemas com ansiedade, ter pensamentos suicidas, automutilação, enfim, toda essa questão psicológica. Esse grupo de indivíduos, eles estão mais suscetíveis a adquirir esses problemas sociais, muito em virtude da discriminação, do preconceito, do ódio, da violência que eles sofrem. E por fim, a gente pode dizer que no âmbito mundial esse movimento ele já está sendo debatido em boa parte do mundo, e existe uma consciência geral de todos os países a fim de assegurar o direito, assegurar os direitos fundamentais a esses indivíduos do movimento LGBTQI+. Os países eles estão atuando em conjunto e paralelamente a fim de resguardar, a fim de que um indivíduo saia do Brasil, onde tem os seus direitos assegurados, e vá para outro país que não assegura esses direitos. Então, a fim de trazer uma segurança a todo o indivíduo a qualquer momento, esses países eles estão trabalhando em conjunto a fim de resguardar. Além disso, no Brasil existem várias campanhas contra a violência, contra pessoas LGBT, que estão sendo
aplicadas em escolas, na televisão, em mídias sociais, mas a gente sabe que a realidade ela continua presa, né, no nosso passado histórico, pela questão da intolerância. Então, medidas mais incisivas devem ser tomadas a fim de salvar a vida desses indivíduos.